Nação Garou, um uivo de saudação. Aqui quem fala é Pedro e vocês estão em mais um teste de enigma. E mais uma vez eu tô sozinho aqui no Caerne, parecendo um Senhor das Sombras ou um Cria de Ferres, isso é, sem amigo, né? Então, como eu não tenho com quem conversar aqui hoje, eu resolvi mais uma vez falar para vocês sobre um filme que eu assisti que se encaixa perfeitamente na temática de lobisomem apocalipse. No último teste de enigmas, no qual conversei com vocês sobre um lobisomem americano em Londres, eu fiz um esforço para tentar encaixar o plot daquele filme no universo de lobisomem apocalipse ou do universo de Mundo das Trevas. Mas hoje esse desafio vai ser muito mais fácil, porque o material que eu analisei trata-se de Wolfen, de 1981, um filme americano dirigido por Michael Wadley e estrelando Albert Finney, Diane Venora e Gregory Hines. Então, antes que eu comece a falar e você já fique aí irritadinho, já fica o meu aviso de spoiler, porque vai estar recheado ao longo desse podcast aqui, e o convite a você assistir esse filme maravilhoso, Wolfen, de 1981, que eu acho que deveria estar na prateleira virtual de todos os jogadores. Você está ouvindo o teste de enigmas da Nação Garou. Bem, esse filme, gente, é uma das coisas mais surpreendentes e desconhecidas que eu já vi. É incrível como o público que joga Lobisomem e todos os outros jogos do sistema White Wolf não parece conhecer ou pelo menos conversar sobre esse filme. Talvez seja a data de lançamento dele, a falta de grandes efeitos visuais que tornam a experiência cinematográfica atual tão mais imersiva, mas eu acho esse filme uma pérola a ser observada, assistida, conversada pelos jogadores de Lobisomem. E olha que interessante, 1981 é o ano de lançamento de não apenas 2, mas 3 grandes filmes de lobisomem. O terceiro eu ainda pretendo falar, que é The Howling. Então nós temos aí o Lobisomem Americano em Londres, Wolfen e The Howling como grandes filmes dessa temática no mesmo ano. Wolfen é o mais sério dos 3. É o mais sério no sentido de que ele trata de temas que são bastante pertinentes para o universo de lobisomem, como a espiritualidade, território de caça, herança, religiosidade, animismo, e existe todo um misticismo subjacente no filme que não toma a dimensão frontal da narrativa, a não ser nos últimos momentos. Na maior parte do tempo a gente acompanha o protagonista Dewey Wilson, que ele é um antigo capitão da polícia de Nova York, e ele está investigando uma série de assassinatos brutais que têm acontecido na cidade e que tem a característica de parecerem ataques de animais, uma vez que as vítimas apresentam lacerações terríveis, não existe qualquer resíduo ou marca de arma utilizada no crime e também não existe nenhum tipo de indício que os crimes tenham sido perpetuados por um tipo de interesse financeiro. Logo no começo da história, então, Dewey ele é chamado pelo chefe de polícia. Na verdade, eu não tenho certeza se é o chefe de polícia, mas um superior dele. Ele é chamado para voltar da aposentadoria para tentar ajudar a resolver esse caso, porque é um pouco complexo. E as primeiras vítimas que são encontradas é um casal de ricaços, né, de sobrenome Vanderveer, e o guarda-costas deles, que era um cara grandão, haitiano, com um anel e marcas que ligavam ele ao voodoo haitiano. Bom, o Dewey ele percebe
esses elementos do voodoo haitiano, ele acha que deve seguir uma linha de investigação que envolva esse elemento, mas o superior dele acha isso tudo bobagem, começa a tecer hipótese investigativa de que esses assassinatos tenham tido a ver com o terrorismo. Ele não tira essa informação do nada, ele demonstra que os Vanderveer eles tinham vários investimentos no mundo inteiro, em todos os continentes, e que por isso tinham vários potenciais inimigos, mas o investigador Dewey, o protagonista, ele não está interessado nessa linha investigativa. E o superior dele também designa para trabalhar com Dewey a personagem da Diane Venora, que ela é uma psicóloga criminalista chamada Rebecca Neff. A Rebecca ela vai acabar se tornando o interesse amoroso do Dewey. Mas ela tem uma participação muito importante também na investigação, porque ela meio que embarca nas ideias de Dewey, dando um pouco de apoio a ele em certas investigações e posteriormente presenciando alguns dos eventos mais sobrenaturais, se a gente pode dizer isso, desse filme. Mas antes de eu chegar lá, tem algumas coisas interessantes a serem lembradas. No meio dessas cenas, no meio de tudo isso que eu já contei, a gente vê uma câmera em perspectiva subjetiva, isso é, a câmera como se fosse os olhos de um personagem, e essa câmera ela aparece correndo pela cidade, se escondendo, e também é usado uma lente, um filtro, alguma coisa assim, que lembra muito a visão do Predador, do filme Predador, de 1989. Então a gente já tem aqui mais um personagem enigmático que tem esse comportamento de predador, por estar, entre aspas, caçando. Pelo menos é isso que fica claro. E também fica claro que foi essa criatura, essa coisa, que atacou os Vanderveer lá no início. A gente vê, mais uma vez, a cena pelos olhos dessa criatura caçadora e também, intercalado com isso, um personagem que a gente não conhece o nome, um mendigo aparentemente, e ele tá lá no sul do Bronx, naquela região bem acabada, destruída mesmo pelo poder público, cheio de entulhos e casas derrubadas, ruínas, na cidade. E o cara ele chega numa espécie de uma igreja abandonada, conversa com um traficante e pega umas drogas. Aí ele toma lá, fica doidão e começa a andar numa região lá do sul do Bronx, e aí a visão lá do caçador e esse personagem elas vão se encontrando até que ele é morto. Quando a polícia fica sabendo desse assassinato e começa a correlacionar os ataques aos ataques anteriores do Vanderveer, isso parece mais um motivo para o superior do Dewey em descartar a hipótese que o Dewey estava perseguindo, uma vez que parte dos assassinatos tinha acontecido na parte, digamos assim, rica da cidade e outra parte na região mais miserável. Esse distanciamento geográfico era o suficiente para o chefe de polícia, se é que ele era chefe de polícia mesmo. Mas para o Dewey não. E ainda mais que agora ele estava tendo o auxílio não só da Rebecca, como também de um amigo que ele tem na polícia, que é um especialista forense. E ele que estava fornecendo essas informações de que os ataques, as lacerações e tudo mais, eram tão semelhantes. Existe até um momento legal no filme em que vão atrás de outro perito para buscar mais, opinião mais especializada ainda. O cara ele estuda cabelo na criminalística, e ele identifica que alguns dos pelos encontrados na cena do crime são de animais. E isso daí só vai corroborando mais as hipóteses que o Dewey está investigando junto com a Rebecca. Então, o Dewey Wilson vai atrás de Ed Holt, que é um militante nativo americano que foi preso uns anos atrás
e ele tá trabalhando numa construção. Ele tá no topo de uma ponte, eu acho até que é a ponte do Brooklyn, não tenho certeza. O Wilson interroga o Holt no topo dessa ponte e os dois conversam, e é nessa parte que tem uns diálogos mais interessantes do filme, no qual o índio, né, o Ed Holt, ele fala que ele, o povo dele, pode assumir outras formas. Ele diz que ele é um metamorfo, que ele pode assumir a forma de uma águia para voar, de um peixe para nadar, de um lobo para caçar e todas essas coisas, mas que tá tudo na mente. Isso deixa o Dewey Wilson meio incomodado, mas é lógico que ele não leva aquilo a sério. Eles continuam seguindo as pistas e o perito forense e o Wilson, né, o Dewey Wilson, eles vão para uma igreja onde eles ficam numa espécie de... como chama? Tocaia? Eles ficam numa espécie de tocaia com snipers e com equipamento de som, porque eles querem achar essa tal criatura ou esse grupo de psicóticos que está atacando as pessoas de forma canibalística. Porque até esse momento eles não têm certeza se é um animal que está solto na cidade, porque isso seria muito ilógico, né, surreal para uma cidade como Nova York. Então eles ainda estão seguindo a hipótese de que esses ataques, esses assassinatos, tenham sido cometidos por pessoas em estados de loucura. Então eles vão nessa região onde aconteceu o último assassinato daquele mendigo que estava doidão, e eles ficam lá à noite, escondidos e tudo mais. O Dewey Wilson, ele ouve alguma coisa enquanto o perito, que se chama Whittington, fica distraído lá, achando que aquela tocaia não vai dar em nada, mas o Dewey Wilson vai investigar. Enquanto o Dewey Wilson vai investigar, a gente tem a primeira cena envolvendo o lobisomem, mas que infelizmente não é na forma Crinos. Na verdade não tem forma Crinos aqui não. Tudo que a gente vê são lobos. Mas, caramba, todas as aparições desses lobos, a gente tem que tirar o chapéu para a direção por ter conseguido criar uma tensão, da gente ver os olhos do predador, da gente saber onde eles estão, se aproximando das presas dele, que no caso são os personagens principais do filme. E a gente ainda não sabe o que a gente vai ver. E mesmo quando aparece simplesmente um lobo, aquilo ainda põe muito medo. Porque é claro que a gente está vendo através de uma tela, mas dá para fazer a associação de como é estar em frente a uma criatura selvagem. Esse instinto, esse medo primal ainda existe no nosso sangue. É muito diferente de você colocar uma criatura sobrenatural. É claro que o medo de uma criatura sobrenatural tem seu impacto, mas o que eu estou querendo dizer é que o filme ele não perde o terror, ele não perde o susto, não é bem susto, ele não perde em nada em quesito pavor quando essas criaturas aparecem. Você fica se sentindo encurralado como o personagem. E nesse caso, o perito forense lá, o Whittington, que estava acompanhando o nosso protagonista, ele é atacado pelo lobo e morto. Wilson ele fica absurdamente chocado com isso, mas consegue escapar. E então ele vai para um bar, onde ele encontra o Holt e uns amigos indígenas dele, onde eles estão lá bebendo. E é nessa hora que também tem eu falei que tinha tido um diálogo muito interessante antes, mas aqui existe toda a explicação da metafísica, né, da crença do povo nativo em relação a essas criaturas. Porque ao longo do filme, as participações dos indígenas demonstram que eles entendem alguma coisa que o homem branco não. Então todo esse misticismo, todo esse mistério que vai surgindo, ele é revelado nessa cena do bar, no qual o mais velho, né, o ancião, ele explica que existe na verdade essa espécie, né, de lobos, que são os espíritos dos lobos, e que eles têm habilidades extraordinárias, né? E é dito até que eles podem ser deuses. Holt, né, o indígena lá, ele diz a Wilson que ele não pode lutar contra os lobos. Ele diz que ele não tem os olhos de um caçador, ele tem os olhos de um morto. Só quer dizer que, enfim, não existe uma chance para o nosso protagonista. O índio mais velho, se eu não estou enganado, ele diz que todas essas matanças estão acontecendo porque essa espécie de homens-lobos, de espírito-lobo, ela está defendendo o próprio território de caça, que supostamente então é lá no Bronx, ou nas imediações, e que eles só caçam os mais
eles só caçam uma camada da população, eles não matam indiscriminadamente, mas eles escolhem os mais fracos, os doentes e etc., para caçar. E também aqueles que ameaçam o próprio território. Esse lance da doença fica mais claro anteriormente no filme, quando, na investigação, além de identificarem o pelo de lobos, eles percebem também que todas as vítimas daqueles ataques brutais estavam com algum tipo de doença. Wilson então retorna, né, tenta convencer de alguma forma o superior dele a seguir o rumo da investigação, mas como já foi mais ou menos profetizado pelo índio velho, ele não tem o que possa fazer. Ele não tem os olhos de um caçador, e sim os olhos de um morto. Ele não tem o poder para sair ou escapar da fúria desses lobos. Quando eles estão saindo do quartel da polícia, eles são cercados, de fato, pela matilha, ou deveria dizer alcateia. Eles são cercados pela alcateia de lobos. E são vários lobos, eu não consegui nem contar, devem ser uns 7, todos pretos, com exceção do alfa, que é branco. Logo que ele surge, fica muito claro que ele é o alfa pela posição, pelo momento em que ele surge e pelo destaque dele ter uma pelagem tão diferente dos outros. Eles atacam o superior do Dewey Wilson, arrancam a mão e decapitam o cara. Essa cena é muito legal. O gore é rápido, não causa muito desconforto, mas é bem surpreendente. O Wilson e a Rebecca Neff, eles conseguem escapar. Eles vão para a cobertura dos Vanderveer, onde eles tinham começado a investigação, e lá a alcateia, ou matilha de lobos, atacam mais uma vez o Wilson. O Wilson, ele está dentro da casa do Vanderveer, que havia sido uma vítima executada, caçada, né, pelos lobos. Ele olha para o modelo que existe da construção que ele queria fazer lá naquela região e destrói o modelo. Os lobisomens, que não são apenas lobos, mas sim criaturas muito inteligentes, inclusive isso é dito pelos índios, eles têm um intelecto muito superior, além de outras habilidades, eles entendem a mensagem passada pelo Dewey. O Dewey também larga as armas, obriga que a Rebecca faça o mesmo. Os lobos então vão embora na melhor cena do filme para mim. Na cena que para mim corroborou que isso tudo aqui inspirou o surgimento do jogo Lobisomem Apocalipse, porque eles desaparecem translucidamente como se tivessem ido para a Umbra. Isso é bem interessante. É basicamente isso o filme. Existe uma mensagem constante no filme do seu lugar na natureza. Como se você devesse estar atento para o lugar onde você pisa, não trespassar o território inimigo, para também não ser devorado e ter sua espécie exterminada na cadeia alimentar metafísica. Esse filme é incrível. Ele lida com tantos temas, tipo do lobisomem apocalipse para o mundo das trevas, que eu não consigo nem enumerar muita coisa aqui não. Eu resolvi relatar mais ou menos aqui os eventos do filme para que isso suscite o interesse de vocês em assistir. Eu não preciso fazer grandes esforços aqui para associar o jogo ao filme, as coisas elas são bastante óbvias. Eu prefiro deixar que vocês assistam esse filme muito interessante de 81, que sim, tem um ritmo bem mais lento do que a maioria vai estar acostumada, não tem aquela entrega emocional de ver um Crinos ou uma grande matança, mas vale muito a pena. Se você não gosta de obras boas, vai assistir Transformers e seja feliz. Mas enquanto você estiver aqui no Carne, se você ouvir minhas palavras, eu vou te recomendar coisas boas. Beleza então? Valeu, galera. Um uivo de despedida. Este programa foi editado por @etnoesquizo.